todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas. No programa que a gente iniciou, né, no nosso projeto piloto, nós não tínhamos ainda sequer o nome do programa, mas agora a gente já tem, né, o nome do programa Trocando Ideias Espíritas. Vocês viram aí na nossa vinheta preparada com todo carinho pela equipe da comunicação. Um beijo para a Bernadette. E nós novamente estamos muito felizes de estarmos aqui todos juntos para essa segunda aula, né, para esse segundo momento do Trocando Espíritas. Antes de nós começarmos aqui a montar, a encaixar as pedras que certamente estão faltando nesse tabuleiro, eu gostaria de convidar todos para curtir, né, esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, para se inscrever no canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, para acompanhar a publicação de mais vídeos como esse, para que e tantos outros vídeos que a gente tem aí, né? Nesses momentos tão tristes, né? Momentos onde a gente está passando por tanta tribulação. Muitas vezes a mensagem espírita, a doutrina espírita, ela tem uma mensagenzinha ali que vai tocar no coração de alguém que está necessitando. Então compartilhe a mensagem espírita, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a divulgar a doutrina espírita para todos aqueles que desejam. Então, dito isso, feitos os comentários iniciais, nós vamos começar aqui a montar a nossa bancada virtual, e eu vou iniciar convidando a nossa querida Ariadne Moura. Olá, Ari. Tudo Olá. Bom, querida? Tudo bom, Edu? Boa tarde a todos. É engraçado que a gente fica com essa tendência, né, que a gente está gravando, a gente tem gravado os vídeos nos sábados à tarde, né? E a gente fica nessa tendência de dar boa tarde. Mas eu tô tentando disciplinar para não dar boa tarde, porque o vídeo vai ser divulgado uma manhã, alguém pode assistir à tarde ou à noite, não é verdade? Mas, inclusive, eu ia fazer esse comentário logo de início. Aí, disse, não, vou ficar esperando para ver. Mas boa tarde aos que à tarde irão assistir. Mas, enfim, né, que mais e mais pessoas possam, né, acessar e, assim, mergulharem também um pouco nas ideias espíritas e nessa oportunidade na obra que é o Espiritismo, né, dando continuidade a esse ciclo que a gente iniciou. Então, sempre uma satisfação. Isso. Vamos lá. Vamos seguir. E convidamos também, para complementar a nossa bancada, o nosso querido Josias Soares. Boa tarde, Josias. Boa tarde, não. Olá, Josias. Olá, Edu. Olá, Ariadne. É com alegria que estamos aqui nesse segundo encontro. Estamos, assim, muito estimulados, né? Esse segundo encontro, essa segunda conversa, né? Aguardamos o desenrolar. É isso aí. E para fechar, né? Para fechar o nosso time que estará conosco hoje, nós gostaríamos de convidar o nosso Anderson Manuel, que apesar de hoje estarmos em 4, né, é o nosso quinto elemento aí, se apresentando hoje pela primeira vez. Olá, Anderson. Olá, pessoal. Olá. Obrigado aí pelo convite, pela participação, né, esse momento de reflexão, de aprendizagem. E no meio de amigos é melhor ainda, né? É verdade. É verdade, muito legal. Gente, é sempre bom avisar também que o objetivo desse projeto, o objetivo do Trocando Ideias, não é esgotar os assuntos que vão ser postos aqui. Ninguém aqui é técnico, ninguém aqui tem a palavra final em termos de doutrina espírita. O objetivo do projeto é que a gente troque ideias, que a gente converse, tenha um bate-papo legal, né? E obviamente a gente não vai conseguir esgotar todo o conteúdo que vai ser colocado aqui, né? Trazer algumas reflexões, mas obviamente que o estudo ele deve ser contínuo. Uma outra coisa também que é importante a gente sempre avisar, e eu vou tentar avisar durante todo o transcorrer dessas reflexões, dessa obra do que é o Espiritismo que a gente tem feito, é que como a gente está fazendo análise de um livro, é importante a gente dizer que o que é o Espiritismo, né, esse Trocando Ideias,
fazendo essa análise ao que é o Espiritismo, ele é um estudo sequenciado, que a gente vai seguir a sequência do livro. Então, no primeiro vídeo, a gente fez uma análise acerca do prefácio, né? Hoje nós vamos iniciar o primeiro diálogo, fizemos algumas reflexões acerca da temática da obra, enfim. Então, assim, é importante que, se você não viu o vídeo 01, o episódio 01 dessa obra, o que é o Espiritismo, você volta, procura lá, né? A gente tem uma playlist no canal da Federação Espírita específica para essa obra, o que é o Espiritismo, para o Trocando Ideias, o que é o Espiritismo, e você acompanha em sequência. Isso é importante porque muitas vezes a gente deixa passar alguma coisa, a gente comentou, a gente faz arremeta alguma coisa que foi comentado no episódio anterior. Por isso que é importante que a gente possa fazer essa sequência. Pronto, dito isso, nós vamos iniciar agora a análise da nossa obra. Nessa parte, né, inicialmente nós vamos iniciar esse primeiro diálogo. A obra O que é o Espiritismo, e Pequena Conferência Espírita, no capítulo 1. O primeiro diálogo é concreto. É interessante que a gente estava comentando no primeiro episódio, que o estudo, que é uma análise breve, né, de algumas perguntas que Kardec tratou de responder para alguns questionamentos recorrentes, né, e aí ele separou esse primeiro compêndio com esse diálogo que é um crítico ao Espiritismo. E nesse momento, rapidinho, Ari, o Josias vai fazer, né, a vez do visitante. Kardec ele sempre intitula os diálogos com o visitante e Allan Kardec. Então, Josias vai fazer a voz do visitante e a nossa querida Ariadne será a nossa Allan Kardec na tarde de hoje. Pode falar, Ari. Que você fazendo essa fala acerca desse primeiro capítulo, e aí nós nos remetemos, né, que de fato ele vai tratar dessas observações mais comuns feitas àqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, nesse primeiro diálogo, a gente vai conseguir alcançar algumas dessas ideias. E é normal, né? Voltando lá ao que a gente falou no primeiro episódio, a gente vai lembrar que Kardec ele vai comentar justamente isso. É normal que pessoas que não conhecem, que não têm tempo ou que não têm interesse de se debruçar acerca do conteúdo, dos conceitos da doutrina espírita, eles não compreendam bem, eles teçam as suas críticas, e aqui nós vamos ter algumas perguntas direcionadas por um crítico, e é normal, e é bem interessante isso, porque até hoje nós vamos ter pessoas que criticam a doutrina espírita e utilizam esses argumentos que Kardec já rebateu. E isso é muito legal, porque a gente não tem que não precisa se esforçar para responder, né? Kardec está lá e responde. Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Josias, por favor, com você. Ok. Confesso-vos, caros senhores, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer, caso seja possível. Eu queria só fazer uma observação. Eu queria que quem não estivesse lendo deixasse o microfone silencioso, que a gente está tendo alguns ruídos. Para além disso, eu queria pedir, Josias, que você, caso possível, acompanhe a tradução que está sendo posta na projeção, que é a que os espectadores estão acompanhando, para que não haja uma confusão.
certo? É possível? Edu, eu ia até comentar contigo esse fato. Eu estou com o smartphone e a tela fica muito pequenininha. Certo. Entendeu? Eu posso a tradução do Josias é igual a minha. Então, assim, Anderson, você consegue fazer a leitura da parte do visitante? Ou você também está no smartphone? Você está com o microfone desligado? Anderson? Estou no computador. Então você consegue ler, né? Então eu vou pedir que o Anderson faça a leitura, viu, Josias? Só para que não gere nenhum tipo de confusão. Mas aí, paralelo a isso, uma outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão do visitante é que eu vou dizer para vocês, é interessante esse questionamento desse crítico, né? Porque eu confesso a vocês que antes de conhecer a doutrina espírita, eu tinha esse mesmo questionamento. Eu dizia eu comigo mesmo: se os espíritas alegam que eles falam com os espíritos, né? Falam com as pessoas que já morreram, é muito fácil provar para o mundo inteiro que o espiritismo é uma realidade, basta eles apresentarem um fantasma, né? Então quando era leigo, né? Quando não tinha o conhecimento, eu fazia esse questionamento. Eu me perguntava muito isso. Poxa, só mostra aí o espírito, deixa eu ver o espírito que eu vou acreditar. E aí a gente vê que não é bem assim, não é isso? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse primeiro questionamento? Eu diria que a questão de quando você vai conhecer o espiritismo é você conhecer o espiritismo pelo espiritismo, com o olhar espírita. E logo na introdução ele cita a necessidade da leitura e do entendimento, porque fora dele você pega um trecho do espiritismo, que essa percepção eu ouvi muitas pessoas também, Eduardo. Já que esse negócio existe, por que ele não prova para todo mundo? Mas a evidência posta aos olhos de qualquer pessoa, ele sempre vai analisar segundo a sua subjetividade. É porque, como ele mesmo assinala, né, Anderson, aqui, tudo vai depender das próprias evidências, das experiências vividas, das experiências que nos são colocadas, né? Então, isso também tem a ver com o critério da razão. E é interessante que no início, o próprio já disse que já está convicto. Exatamente. Ele já está convicto. Ele disse, eu sei. Ele disse até assim... Você não vai me convencer, né? Você não vai me convencer. Basicamente é isso que ele está dizendo. Você não vai me convencer. Agora, deixe eu ver uma ou duas reuniões para ver se isso supre o meu ego, a minha subjetividade. Isso. E a resposta do Kardec, ela é incrível, né? Calma, sem spoiler, por favor. A gente já teve muitos problemas com spoiler no último episódio, Josias. Aí é com a Ariadne agora. Eu ia comentar justamente isso, tá? Que seria interessante, eu não sei, que a gente, após a fala do visitante, a gente lesse a réplica do Kardec, para a gente fazer uma ligação entre uma afirmativa e a outra, né? Mas eu observo assim, antes de falar o que Kardec disse, né, Anderson, eu penso assim, diante de uma afirmativa dessa, nós que a doutrina não tendo interesse de convencer a ninguém, forçar a convicção de ninguém, a única resposta possível seria o silêncio. Tudo bem, respeite a sua opinião, e a gente infelizmente a gente tem que falar a resposta, mesmo que a gente não queira. Não se fala mais nisso. Concordo com você fica com sua opinião, que nós guardaremos a nossa. Quando houver disposição de se conversar algo mais, aprofundar essa questão, a gente volta a conversar. Mais ou menos seria isso uma posição nossa, né? Enquanto espíritas e quanto estudantes da doutrina espírita. Mas a gente vai ver o Kardec, que deu uma resposta genial, né? E encerrou o assunto. E não encerrou, né? Ainda tem muitos questionamentos, né?
Eu sei que a gente fica ansioso para ver a questão da resposta que Kardec deu. Mas é interessante a gente trazer essa reflexão acerca dos questionamentos, porque, gente, são questionamentos que muita gente faz. É como eu disse, eu me vejo na posição desse crítico antes de estudar a doutrina espírita. Entendeu? E hoje, com o conhecimento espírita, eu sei que é importante que a gente considere que boa parte das pessoas que vão à casa espírita vão por essa curiosidade, né? Vão porque, eu quero ver, eu quero chegar lá, eu quero conversar. A pessoa pensa que vai conversar com o espírito, e o espírito vai chegar lá, vai dizer toda a vida do que passou e o que é que vai acontecer. E a gente sabe que isso não é espiritismo. Como também a gente sabe que não é o objetivo da doutrina, esse não é o palco central da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é transformar pessoas. E eu não transformo pessoas pelo afã da curiosidade, e sim pelo toque da razão, não é verdade? Então, assim, o espiritismo ele não tem, a priori, esse objetivo de atrair os curiosos. Obviamente que muitos curiosos vão à doutrina espírita e lá, se deparando com o conhecimento, acabam por permutando essa curiosidade pelo interesse genuíno na transformação de vida que é proposta pela doutrina espírita. Mas para que a gente possa seguir, vamos ver o que é que Kardec respondeu na voz da nossa querida Ariadne Moura. Perdão aqui que ele deu uma voltada. Deixa eu adiantar aqui. Vamos seguir. A área é com você. Já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, é porque a credes superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossas opiniões. Não duvido do vosso talento, e nem tenho a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, visto que é a vossa razão que vos diz, e não toquemos mais no assunto. E é eminentemente o que a gente estava falando anteriormente, né? À medida com que vamos imbuídos das evidências, em que acreditamos que ali a nossa razão, ela prevalece sobre toda e qualquer outra opinião, se vamos em contrapartida, que é aí o interessante que Josias falou, né, para a gente fazer esse arremato, né, com a fala e com o que Kardec pontua. De fato, longe de se considerar superior ou de dizer ou dizer nada, mas que de fato a inteligência, né, que prevalece, ela tem concretude, né, ela foge do espetáculo, ela foge das questões meramente dessa ordem. Então, é um pontapé inicial, assim, bem fincado, né, que Kardec coloca nessa fala. E sabe o que é que me chama a atenção? Eu acho assim, sabe? Kardec, ele sempre vai nessa tônica, e ele vai abordar isso mais na frente, né, de não querer convencer as pessoas pela força. Tá? E não querer interpor, não querer discutir, ele tem a razão dele, ele carrega a lógica dele, e se alguém se fecha, como é o caso dessa primeira consideração do crítico, está fechado ao conhecimento, está fechado aos conceitos, ele simplesmente não critica. Ele diz, já que a sua razão está repelindo, né, está repelindo isso daqui, e como você se acha superior a todas as pessoas que não coadunam, que não compartilham da sua opinião, então eu vou ficar aqui quietinho na minha. A discussão acabou aqui. Na verdade, a nossa discussão acabou aqui. Não tem razão para que eu vá discutir com você, já que a sua conhecimento é muito mais superior do que o meu. E nesse ínter ele ainda fala, né? Quando ele diz aqui, admitir, pois, que eu esteja iludido.
né, a vossa razão quem vos diz, e não falemos mais nisso, né, com a certeza de que não iria ali também adiantar, e não é o objetivo, e a perspectiva é essa, a de você se colocar na condição de superioridade, né, ou de contrapor. Sabe duas coisas que isso me remetem a essa resposta de Kardec? Primeiro, a doutrina espírita não tem, de longe, o objetivo de converter ninguém à força, né? Não tem esse objetivo. E a certeza que nós carregamos, né, os espíritas carregam, de que todo mundo tem seu tempo. Né? Se eu não consigo, nesse primeiro momento, aceitar, se eu não consigo compreender, não tem problema. Siga seu caminho. Isso serve para todo mundo. Se você não consegue compreender hoje, siga seu caminho, siga a sua caminhada, porque lá na frente, né, talvez com novas experiências, com novas possibilidades, com novas percepções de mundo, você talvez consiga ter uma compreensão maior. Então siga seu caminho. Essa é a primeira coisa que me passa. Anderson e Josias, querem comentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pequena citação do Emmanuel, no livro Conduta Espírita. Eu queria só que você, antes de você continuar, eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo é espírita, mas a gente precisa considerar sempre que tem alguém que está ali por curiosidade e tal, né? Que não conhece muito bem, então a gente precisa também ter esse cuidado. Então, Josias, por favor, professor Josias, nos esclareça quem é Emmanuel. Concordo com você, Eduardo. Essa citação que eu vou fazer do Espírito Emmanuel, que é um benfeitor que, junto com, podemos dizer assim, uma comunidade de espíritos esclarecidos, trazem as suas informações a respeito do Evangelho e da doutrina espírita. Emmanuel é um desses espíritos que auxiliam bastante na divulgação e na transmissão do conhecimento espírita para todos nós, para toda a comunidade, né? Para todo o interessado. E ele afirma... E como, Josias, e só mais uma pergunta, desculpe. Só mais uma perguntinha. E como é que você está conseguindo agora ler algo que um espírito escreveu? Eu fiquei com essa dúvida. Ok. Aos amigos que desconhecem a fenomenologia espírita, nós esclarecemos que essas informações vindas da espiritualidade, elas chegam até nós através de indivíduos que têm a capacidade de possibilitar esse intercâmbio, essa comunicação entre nós encarnados e o plano espiritual. E nós, espíritos, denominamos... Só para completar, encarnado é quem está vivo, né? Quem está vivo, positivo, quem está na carne. Positivo, Edu. Vamos lá. Ele nos diz, nesse livro que eu citei, Conduta Espírita, que foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele diz que o fenômeno deve ocupar o seu lugar, a sua posição natural de coadjuvante na convicção espírita. Ou seja, para que alguém venha a crer no fenômeno espírita, o fenômeno é coadjuvante nesse processo. E ele coloca que ele é dispensável na construção moral a que nos propomos. Ou seja, como você mesmo falou, o objetivo da doutrina espírita é justamente essa construção moral de todos aqueles que buscam o seu conhecimento. É um processo de crescimento através do esclarecimento e da vivência dos postulados que a doutrina espírita nos traz. O fenômeno não tem essa possibilidade, por si, de promover a transformação de alguém. É por isso que Kardec, ele já coloca essa resposta dele, ele coloca essa posição, respeita a sua posição, e sendo assim, não se fala mais nisso, né? Foi a fala que ele concluiu. Você é superior a mim, ponto. Eduardo, só uma questão. Você está com duas entradas, pelo computador e pelo celular? Sim. Tá dando eco. Tá dando, né? Tá.
Tem mais alguma coisa? Rapaz, assim, eu gostei da postura do Kardec, né? Se você for olhar a época de publicação desse livro, né? Ele publicou o Livro dos Espíritos, né? Existia uma gama de pessoas com vários questionamentos. E diga-se de passagem, o Livro dos Espíritos já estava pronto e publicado, mas as pessoas ainda insistiam nessa postura de ir diretamente a Kardec, né? E não a obra. E quando ele chega com a opinião formada e diz, agora me prove, esse crítico eu encaixaria aí quem? As pessoas comuns, a opinião pública, né? Porque todo mundo que conversa essa, que agora está envolvendo ciência e fenômenos de espíritos aí, né? Que conversa é essa? Pô, quem é o responsável? Vamos fazer conversar com ele. Aí o crítico chega e pergunta. Eu acho que o maior ensinamento que ele deixou para a gente aí nesse livro todo, e essa primeira questão é o primeiro passo que ele aconselha a nós espíritas, é primeiro a humildade. Humildade, né? Exatamente. Segundo, a postura dele, dizer até aqui não vai, as pessoas não vão, não adianta. Não é que as pessoas sejam inferiores intelectualmente, não é que a gente seja superior intelectualmente, não, é porque as pessoas vêm de séculos de reencarnação em valores morais, intelectuais, de todos os aspectos possíveis, que não vai ser uma mera conversa que vai desconstruir isso daí, né? Então o Kardec foi muito feliz, que ele disse, não, olha, tá bom, eu admito, né? Ele até usou aqui o termo, eu admito estar iludido, é ilusão minha. Ponto. Porque ele sabe que dali não passa, né? E para mim é uma postura de humildade que muitas vezes nós espíritas precisamos ter. Né? Que nós não sabemos de tudo, né? Nós não sabemos de tudo. E muitas perguntas. E não somos superiores. E não somos superiores, né? É o momento. Isso. Agora me falha a memória, eu não sei se vocês podem me ajudar nessa referência. Tem um livro do Chico que ele mostra que no plano espiritual há igrejas, há sinagogas, né? Por quê? Porque as pessoas, você vai chegar lá e vai dar um impacto nessas pessoas. Olha, tudo isso aí é mentira. É aqui que você vai esperar o retorno para a vida, o julgamento final? Não. E um dos princípios que mais tarde, posterior a esse livro vai ser mostrado, é que não podemos violar a consciência, né? Já dizia o Evangelho, não podemos violar a consciência, não podemos violar a consciência, não podemos violar a consciência. Nem que para isso seja preciso a gente esconder um pouquinho o conhecimento e nos guardarmos, né? Perfeito. É isso mesmo, a gente precisa ser humilde. Eu vejo, a gente acompanha muitas vezes muitos companheiros, né, muitos colegas de doutrina que se colocam à conta de inteligência superior. E não é essa a proposta, e não é isso que Kardec diz. E só fazendo uma outra percepção que eu tive com relação à resposta de Kardec, né, mais voltada para o crítico, é um problema que tem afetado a nossa sociedade como um todo, que é justamente a prisão que muitas vezes as pessoas se colocam voluntariamente às suas ideias, aos seus ideais. A gente vive um momento de orgulho tão aflorado que eu emito uma determinada opinião e eu me prendo a ela durante todo o resto, por mais que se apresente outras ideias, outros fatos que comprovem ou corroborem que eu estou errado, que aquela minha primeira ideia está equivocada, eu não aceito. Eu acabo me tornando refém das minhas opiniões, das minhas ideias antigas. A gente vive muito isso no nosso país nos tempos atuais. A gente vive isso, e não é só nas questões políticas isso tem sido mais óbvio, mais latente, mas com relação a tudo, a própria questão de religiosidade, né, a questão das religiões e tantas outras questões que isso tem se feito. Em geral, as pessoas dão a sua opinião, têm a sua opinião e não se permitem ao amadurecer do pensar, ao amadurecer dos pensamentos, da própria evolução natural, e acabam se tornando reféns, fazendo uma verdadeira ginástica intelectual para tentar provar que não estavam errados. Isso é muito interessante.
E não compartilhar opiniões não significa propriamente dizer que ela esteja certa ou ela esteja errada, né? De fato, é todo um complexo de fatores que ali vão contribuir para que ela possa ser aprimorada, amadurecida, enfim, um mix de circunstâncias. Só uma questãozinha que eu aprendi com o Herculano Pires. Eita, lá vem o Anderson com o Herculano Pires. Diz. Tipo assim. A opinião de todo mundo é válida. A opinião é válida. Só que, para nós espíritas, quando nós formos falar de espiritismo, a gente tem que ter a fundamentação, o cuidado, o zelo. E entender que esse universo é tão gigante que em alguns momentos a gente precisa silenciar e dizer, eu não sei. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, para o espírita, enquanto uma vez mandaram para mim um vídeo do Pondé, né? Aquele filósofo que ele dá até entrevista na TV Cultura e tal, disse, olhando, ele falando do espiritismo. Aí mandaram, aí eu fui assistir, era quase 10 minutos, né? Quando acabou, e aí, antes, o que tu achou? Eu disse, faltou a crítica ao espiritismo. Aí a pessoa disse, oxente, como assim? Ele está dizendo, porque no vídeo dizia, comparava com o candomblé, que o espiritismo não tinha isso, não tinha aquilo. Eu disse, você não percebeu não, que ele não conhece nada de espiritismo? Ele está criticando uma suposição de espiritismo, e não o espiritismo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para os espíritas, para os palestrantes. Quando a gente falar de espiritismo, ter fundamentação. E quando não souber, ficar calado. Sim. Tá entendendo? Porque às vezes a gente força a barra e entra nesses Frankensteins teóricos. A gente pega um pedacinho aqui, um pedacinho, só não pode perder a razão. Verdade. Né? Só não pode perder a razão e nem ferir o ego. Aí a lição da humildade cai por água abaixo. E muitas vezes, mas entra, não é que falta humildade, sabe, Ari? Entra naquela definição do espírita, né? Esse é o fanático. Exatamente. Esse é o fanático. Ele não consegue ter pudor, limites, vírgulas, acentos, né? Ele é uma linha reta, assim. Que não consegue entender, tá entendendo? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado ou também. preso nas próprias ilusões, né? Isso. E assim, aqui pra gente, tem muita gente assim, na verdade. Um pouquinho. Mas assim, o que Kardec nos mostra nessa, só para fazer um resumão e seguir, né? Humildade, como foi colocado aqui, né? Humildade, não tentar ser melhor do que ninguém, não tentar ser superior do que ninguém, não tentar violar a consciência de ninguém, e simplesmente, se está no momento, se não está no momento, segue, e lá na frente você vai se deparar. A vida vai mostrar. Se não é o momento. E outra coisa também que me veio agora nesse resumo, muitas vezes a gente espírita, né, pela doutrina fazer muito bem na vida da gente, a gente consequentemente quer que as pessoas que a gente ama, que nos são mais próximas, também tenham esse benefício, né? E aí a gente fica no afã de fazer com que, sei lá, a minha esposa ou a minha mãe ou os meus irmãos queiram, entendam a doutrina espírita, e a gente acaba muitas vezes repelindo, né? Ganhar uma discussão, né, violando a consciência não vai fazer com que a pessoa aceite a doutrina, mas muito pelo contrário. Eu conheço gente que tem repulsa ao espiritismo, justamente por essa ação chata, né? Que às vezes é chato. Né? Tem gente que é chato, que quer convencer, que quer entrar e ganhar a discussão a qualquer custo. Mas vamos seguir. A partir de agora, você vai ler, né, Anderson? E eu vou, visitante, a gente colocou V e Allan Kardec AK, só para que as pessoas que estão acompanhando não se confundam, tá? Então, visitante aqui é o nome que Kardec coloca para a pessoa que está questionando, no caso aqui, o crítico. Diz assim: se, entretanto, conseguisseis convencer-me, visto que sou conhecido como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Que pretensão! Você não é um bonzão? Então me convença, né?
que não é nem isso, sabe? Não é nem isso. O que me chama a atenção é o seguinte. Condicional, né? Se conseguisseis. Não, mas assim. Mas não vai, né? E assim, o que eu achei interessante aqui é o seguinte. Vejam só, é o seguinte. Se você conseguir me convencer, eu, que sou conhecido como alguém que vai de encontro às suas ideias, você fez aqui um milagre. Você tá entendendo a prepotência desse cidadão, entendeu? E muitas vezes as pessoas se colocam dessa forma, eu sou pensador, eu tenho as minhas convicções, eu não mudo de opinião, né? Como a gente tinha colocado aquela reflexão, a gente precisa entender que nós estamos aqui na Terra e nós estamos passíveis ao erro. É natural que a gente mude de opinião, é natural que a gente siga. A vida, aliás, é isso. Erramos, acertamos, caímos e levantamos. E a prepotência desse crítico é muito alta, viu? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente já pode ir para a resposta? Não, eu gostaria de fazer um comentário. Uma coisa que a doutrina espírita preza é o respeito à opinião e à convicção do outro, né? Daí, longe de nós, enquanto estudantes da doutrina, querer convencer quem quer que seja. A gente respeita. Se tiver que travar um diálogo, que esse diálogo ele ocorra num clima de cordialidade, né? Sem embate, sem a radicalização das ideias, né? É o que a gente está percebendo aqui nesse diálogo entre Kardec e o visitante. Eles têm ideias convergentes, mas a gente observa que em nenhum momento se parte para a agressividade, para o embate. É claro que são duas mentes muito inteligentes, a gente vai perceber por isso, e dado momento, um alfineta o outro, com a intenção de fazer com que suas ideias sejam percebidas, sejam aceitas, né? É isso que a gente vai observar. Agora, num aspecto até entre amigos, né? Porque quando ele finaliza dizendo isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis, então, de fato, é uma causa, né? A causa de todos nós, a doutrina espírita, né? É verdade. Eu sou seu trunfo. Vá, me convença, né? O tom, né? Sou seu trunfo, como se é dito que ele não leu, né? A doutrina, como se a gente precisasse de um ser humano iminente ser convertido para alguma forma dar autoridade à doutrina. E essa é a questão, esse é o ponto que eu queria tocar, que é importante. Veja só, não é pelo fato de alguém ser eminente em alguma ciência que concede a essa pessoa ter autoridade acerca do espiritismo ou de qualquer outra religião. Kardec ele vai responder isso, não nessa obra, mas no Livro dos Espíritos, né? Não é porque um indivíduo é um doutor em física que ele vai ter um conhecimento, ele vai ter autoridade para falar sobre a ciência da biologia, por exemplo. Então, assim, não é porque alguém tem um conhecimento amplo, é um filósofo renovado, ou é alguém muito conhecido na sua área de atuação, que ela vai ter autoridade para falar da doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja algo diferenciado nesse sentido de uma ciência fechada para iniciados. Não, a doutrina é aberta para todo mundo. Mas, assim, para que alguém tenha autoridade, é preciso que estude, que se debruce, que conheça a origem, que conheça a base e que conheça os fundamentos, para aí sim fazer as suas críticas. E o contrário também é verdadeiro, porque eu vejo muitas vezes muitos espíritos aí alegam que fulano é espírita. Aí, às vezes fulano faz a novela, grava, é ator de novela, não, porque fulano é espírita. E assim, nada a ver, né? A gente vai aqui entender que nada a ver. Não é porque o Anderson falou agora do Pondé, não é porque o Pondé é um crítico à doutrina espírita que tudo que ele falar sobre doutrina espírita é uma verdade absoluta. Não é porque alguém que é um cientista renomado, uma inteligência aguçada, é espírita e defende o espiritismo, que tudo que ele fala é absoluto. Tudo está no campo da razão e da racionalidade. Cabe a gente ver, ouvir e tirar as nossas próprias conclusões. E assim,
também, Eduardo, um acréscimo, que tipo, se nós formos olhar no processo de divulgação da doutrina espírita desde o Kardec, há um processo de despersonificação. Quando o próprio muda o seu nome para desvincular a doutrina a qualquer coisa que ele tenha produzido, ali ele dá um recado. Não é a autoridade dela, não é minha. Tanto é que você pegar trechos do livro dos Espíritos, trecho do livro dos Médiuns, você pegar, quem tiver a curiosidade de casa, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que geralmente é uma obra inicial, né, vai ver que lá tem Fenelon, 1800 e tanto, fulano, 1800 e tanto. Então ali são os respectivos responsáveis por aquela fala. E quando você une todos, você vê que é uma obra de uma avalanche. Uma avalanche organizada. Entende? Então, assim, a mudança de Hippolyte Lyon para Denizar Rivaio é para tirar qualquer dependência de personalismo. E numa unidade e universalidade de pensamento, né? De comunhão de ideias. O mestre na sua vida, Jesus. Essa turma que está vindo aí, trazendo essa mensagem, é sob a orientação dele. A autoridade de tudo isso aqui está na transformação moral e no mestre que nos ensinou, que é Jesus. E, de fato, você trazer a autoridade, se a doutrina é boa ou é ruim, pelas pessoas, ou por uma grande notoriedade que seja convencida ou participante, isso aí é tirar a autoridade do conteúdo da doutrina, né? É verdade. Vamos ver a resposta que Kardec dá. Vai lá, Ali. E ele diz: lamento muito, Senhor, mas não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que bastariam 1 ou 2 sessões para adquirir convicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado de forma leviana. Além disso, Senhor, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, considerando-se que não fazemos experiências com vistas a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Continua essa resposta? Não. De forma bem patente, né, a resposta que o objetivo de fato dessas reuniões, ela não está ao bel prazer daquele que possui curiosidade, sejam elas quais forem, para satisfazer a essas prioridades, mas que de fato há por trás de tudo isso um verdadeiro propósito, né? Então, a todo instante ele tentando demonstrar, né, a propriedade com a qual essas reuniões, né, de cunho mais sério, de cunho aprimorado, ela tem a consubstanciar o estudo da doutrina espírita. E ele diz, né, que precisou mais de 1 ano, né, de trabalho para ficar convencido de determinados aspectos. Então, não é qualquer um que chegue e que observe tal ou qual aspecto que vá extrair daí as suas conclusões de maneira assim tão simplória. É verdade, Ari. É bastante interessante essa resposta, né? E aí a gente vê como muitas vezes a gente se depara com alguns irmãos nossos que querem compreender a doutrina espírita com 1 ou 2 trocas de palavras, com 1 ou 2 mensagens, com uma ida a uma palestra ou coisa que o valha, né? O próprio Kardec, ele é muito claro, ele, lamento muito, mas eu não posso fazer milagres. 2 sessões não seria necessário. E quando você vai ver o quanto Kardec se dedicou às minúcias, né, de compreender aqueles fenômenos, vai ser até falado um pouco, o cuidado, a atenção, como ele construiu, você vai ver que é algo que realmente demanda um pouco de tempo. Se você quer conhecer a doutrina espírita de maneira aprofundada, é necessário um pouco de tempo, um pouco de estudo e de compreensão acerca dessa temática, né? Não é qualquer forma. E, principalmente, no segundo ponto aqui,
as sessões públicas, né? É fantástica essa resposta de Kardec. Você está equivocado, eu não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões. Então, a gente não faz experiências para satisfazer a curiosidade de visitantes. Isso é espetacular, gente. Porque assim, ainda hoje tem gente, tá? Você não conhece doutrina espírita, que quer ir para a casa espírita porque quer ver uma sessão. E o contrário também. Tem casas espíritas que abrem, né, sessões que não são espíritas, pelo menos não no espírito, nesse conceito na conceituação de Allan Kardec, propriamente dita, mas que abrem sessões públicas com o objetivo de atrair curiosos, né? Porque se alguém vê uma sessão aberta ao público, se alguém vê uma reunião mediúnica aberta ao público, a pessoa visualizar, a pessoa vai acreditar. Eu tenho uma história que é bem curiosa, se daqui a pouquinho eu conto ela, eu vou abrir para vocês comentarem também. E essa ideia, né, de crença, de convicção, ela deve estar baseada em algo muito firme, né? Ela diz respeito a algo, mas que tem essa característica firme, ou através de provas, ou mesmo em razões íntimas que a pessoa venha a nutrir, mas o resultado, né, a tradução dela, ela vai depender de muitos fatores, né? Ela não é algo estanque. Isso, exatamente. Eu penso que o Kardec ele foi bastante feliz nessa afirmação de que uma ou duas sessões não são suficientes para convencer ninguém. Se a gente se reportar a como teve o início a doutrina espírita, lá nos idos de... Eu acho que José caiu. Acontece, né? Nós estamos aqui gravando nas nossas casas. Deixa eu aproveitar, deixa eu contar a história enquanto ele não volta. Você sabe que uma vez eu sou funcionário público, né? E uma vez eu saí de um setor e fui trabalhar em outro setor, né? E cheguei lá novato, não conhecia muito bem as pessoas e tal. E aí, necessariamente, no ambiente de trabalho, e principalmente no meu ambiente de trabalho aqui, você trabalha em escala de plantão de 24 horas, então é normal que você vá conversando, vá conhecendo as pessoas, vá trocando ideias e tal, e vale sobre os aspectos da sua vida, né? Inclusive nas questões da religião. E eu percebi que todas as vezes que eu conversava, que eu falava sobre a minha crença, né, sobre a doutrina espírita, eu percebi que um determinado colega, do qual eu não vou citar o nome, ele olhava assim meio de lado, né? Eu via assim uma expressão crítica desse nosso companheiro, mas assim, respeitava e obviamente tentava seguir mais ou menos essa postura de Kardec, né, sem tentar forçar ninguém a nada e tal. E aí o tempo vai passando e, consequentemente, com o tempo passando, a intimidade vai, né, crescendo. E aí, uma vez eu tive, passado um determinado tempo, eu tive a oportunidade de conversar mais detidamente com esse nosso colega, né? E esse nosso colega disse, eu não gosto muito não desse negócio de doutrina espírita não. Eu comentando com ele, eu disse, não, eu já havia percebido, né, isso. Mas o que foi que aconteceu? O que é normal que as pessoas tenham preconceito, né? Infelizmente a doutrina ela ainda enfrenta muito isso. Aí ele contou a experiência. Ele disse, eu estava passando por um problema de depressão e aí me encaminharam, né? Disseram, vá para uma casa espírita e tal. E eu fui para essa casa espírita. É uma casa espírita aqui do nosso estado, ela é ligada à nossa federação. E ele disse que chegou lá, gostou muito, né? Cheguei lá, gostei, comecei a assistir palestra, né, fiz um tratamento, comecei a tomar passe e gostando, as palestras, os conteúdos, as coisas, estava começando a compreender e estava gostando. Mas por eu ser muito frequente nas palestras, eu comecei a conhecer alguns frequentadores. Eu conheci uma moça, e aí a gente comentando certo dia, eu disse para ela, aqui é muito bom e tal, tem me ajudado muito. Ela disse, não, realmente, aqui é muito bom e tal. Aí ela disse, aqui é muito bom, mas eu tenho um outro local aqui perto que é muito melhor. E por que é muito melhor? Porque nesse outro local, nessa outra casa,
você não precisa assistir palestra, você se consulta diretamente com o espírito. E aí, obviamente, deixa eu só concluir essa história que eu passo a palavra para você, viu, Jó? E aí ele disse que, obviamente, ele curioso, né? Normal, querendo falar com o espírito, quero falar com o espírito e tal. E aí ele conta que marcou um dia com essa moça e ambos foram lá. E ele conta, ele narra a experiência dele de uma maneira muito profunda que eu compreendo. Que ele diz, ó, cheguei lá, e aí eu vi uma senhora, e aí ele relata o transe mediúnico, ele relata a mudança do semblante e na voz, só que ele não tinha conhecimento, ele não tinha base para compreender que processo era aquele. E o que é que ele faz? Essa senhora, essa velhinha, está me enganando. Ele sai e fecha as portas da sua compreensão para a doutrina espírita completamente. Então, essa é uma boa, foi um exemplo que eu guardei para mim, que nos mostra que muitas vezes a curiosidade por si só, sem base, sem nada, ela não faz com que as pessoas se convençam. Às vezes afasta. Então a gente sabe o quanto eu preciso estudar para ter base, para compreender, para saber quais são os mecanismos da mediunidade, como é que esse processo ele acontece. E aí esse é simplesmente alguém que talvez estava sendo ajudado pela doutrina, pudesse conhecer ainda mais, pudesse compartilhar sua experiência positivamente, ou ele compartilha a sua experiência negativamente, por conta de um trabalho equivocado, segundo a nossa compreensão. Jesus, por favor, pode ficar à vontade. Edu, eu percebi que a sua fala, ela foi na linha do que eu estava pensando, do que eu tinha começado a falar. Que é justamente isso. Se você não percebe, não conhece os princípios que norteiam determinada manifestação, seja ela física ou intelectual, não importa a quantidade de sessões, de fenomênicas que você assista, você não vai compreender. Você vai achar que está sendo enganado, é fruto de enganação por parte daquele que está manifestando o fenômeno, né? Aí eu ia me reportar ao início da doutrina espírita, onde os fenômenos eram patentes, eram fenômenos físicos, eram as manifestações de toques, de movimentos de mesas, que teve um fim, é claro, naquela época, que era de, inicialmente, chamar a atenção para o fenômeno, né? E a partir dali, a gente vai ver mais adiante, é que realmente surgiu as consequências morais desse fenômeno. Então, se fica difícil alguém que não tem um mínimo de conhecimento teórico sobre o espiritismo, ele entrar numa reunião prática e compreender como é que se dá, sair convicto ou não acreditar que está sendo enganado, né? É isso, Edu. É isso aí. Mais algum comentário, gente, acerca desse ponto? Nesse caminho aí que o Josias falou, de fato, né? No início da doutrina nós tivemos reuniões públicas, né? Aliás, antes da doutrina, né? Porque a gente vai pegar as irmãs Fox, as mesas girantes, né? A doutrina ainda não estava pronta, então era comum essas reuniões públicas, né? Só que o espiritismo, ele vai seguir, no meio desses fenômenos todos, ele vai seguir um caminho diferente, que é agregando o elemento moral. E para mim, principalmente nessa última parte que você bem sublinhou aí, né, na leitura, Eduardo, é que o Kardec manda um recado. Que para mim o recado que ele manda é perigoso você achar que vai convencer alguém pelo fenômeno, corroborando até com a sua narrativa, né? Porque o espiritismo não é isso. Talvez se o Kardec tivesse dito sim de alguma forma aí, ele seria contraditório, mas ele tem uma linha de raciocínio. E fiel a ela, ele diz, olha, não sei o que você pensa das reuniões públicas, a nossa não. A nossa não. E ainda que não seja o intuito, viu, Anderson, só que ainda que não seja o intuito, traz consigo alguma propriedade nesse fenômeno. Agora, ele não é o fim em si mesmo, mas traduz, né, a sua característica de
de propriedade, né? Sim. É isso aí. Então, gente, nós estamos aí a já 55 minutos de vídeo, né? Estamos encaminhando para o nosso final. Nós já batemos aqui o nosso limite, a nossa meta de tempo diário de vídeo. E aí eu gostaria de, antes de me despedir dos meus colegas aqui de bancadas, dizer que se você tem alguma pergunta, se você pode contribuir ou colaborar com a gente de alguma forma, deixe seus comentários aqui, né, na mensagem, e aí a gente vai ler. O programa ele é gravado, então na gravação posterior ao seu comentário a gente vai ler aqui e vai comentar e vai trocar algumas ideias acerca daquilo que você está comentando. Então fica à vontade, comenta aqui, deixa a sua mensagem e a gente vai fazer com que você também seja convidado a participar dessas trocas de ideias aqui que a gente vem promovendo. Então, no mais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, curta, acompanhe nosso trabalho e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado, Josias. Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer estar com vocês. E o tchauzinho, tá? O tchauzinho. Tchauzinho pra agradar a Berna. Tchau, povo. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.